Morreu neste sábado, 12 de junho, grande nome da política brasileira e um dos responsáveis pela existência do Plano Real. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, após comunicado. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo em nosso canal e vamos falar desta triste perda para o cenário político, entre outros assuntos. Mas para você ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada, peço que fique comigo até o final deste vídeo. E você que está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, clique aí abaixo, se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Assim, quando fizermos novas postagens, você será notificado. E se gostar, claro, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para dar aquela força para a gente aqui na plataforma. Feito isso, vamos para a nossa primeira notícia. Na última semana, algo inédito ocorreu na carreira de Fausto Silva. O apresentador que jamais faltou a uma gravação do Domingão do Faustão precisou se ausentar da atração após um problema de saúde. Após passar mal, Fausto Silva foi levado até um hospital onde foi submetido a realizações de exames. O apresentador foi diagnosticado com infecção urinária. O diretor de programas criativos da Rede Globo, Boninho, usou as redes sociais para afirmar que todos foram pegos de surpresa com a internação de Fausto. O diretor garantiu que o apresentador estava bem e revelou que ele iria ser substituído por Thiago Leifert no próximo domingo 13. Neste sábado 12, o jornalista Flávio Rico divulgou um novo quadro clínico do apresentador. Segundo o colunista, Fausto recebeu medicação contra a infecção urinária por 48 horas e teve a doença controlada. Ainda, segundo Rico, o apresentador deverá receber alta hospitalar em 1 ou 2 dias. Abre aspas. A evolução, o que é importante, segue muito bem dentro do esperado. Fausto está tranquilo e há pouco disse que tem que ter um pouco de calma mesmo, escreveu Flávio Rico. Faustão segue sob os cuidados do cardiologista Fernando Bacal, do neurologista Bento Cardoso dos Santos e do urologista Arnaldo Cividanes. Thiago Leifert gravou o Domingão do Faustão na última sexta-feira 11 e o estreante já segue com o desafio de superar a audiência da Copa América com Brasil e Venezuela. A partida será exibida no mesmo horário do programa. Fausto deixará a Rede Globo no fim do ano. O apresentador migrará para a TV Bandeirantes, emissora onde começou a sua jornada trabalhista. E você vai acompanhar agora nossa próxima notícia. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PSD, que passou por 2 vezes pelo Palácio do Planalto ao lado do pernambucano Marco Maciel, lamentou neste sábado 12 a morte do ex-vice-presidente e disse que se pudesse defini-lo em uma única palavra, ela seria lealdade. Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel chefiaram o Executivo Nacional de 1995 a 2003. Morreu neste sábado, 12 de junho, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Ele estava internado em um hospital particular do Distrito Federal desde o dia 30 de março e, segundo os médicos, ele faleceu em decorrência de um quadro infeccioso respiratório. O velório fechado para parentes e amigos aconteceu na tarde deste sábado no Senado Federal. O sepultamento estava previsto também para o fim do dia no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Antes de se tornar político, Marco Maciel atuou como advogado, depois foi eleito para os cargos de senador, deputado e governador do Pernambuco. Ele exerceu o mandato de vice-presidente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003. Em 2014, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer, doença degenerativa que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Nas redes sociais, o Partido Democratas divulgou uma nota em que a sigla se despede já com o coração saudoso de um de seus fundadores. O comunicado é assinado pelo presidente do Democrata, ACN Neto. Abre aspas. Marco Maciel foi um dos mais importantes quadros do nosso partido, com uma exemplar atuação na vida pública. Escreveu uma história irretocável de dedicação ao nosso país, disse ACN Neto. No início de março, Marco Maciel foi diagnosticado com a Covid-19. Na época, deu entrada a um hospital particular de Brasília para realizações de exames que constataram a doença. Na ocasião, a esposa do político, Ana Maria Maciel, informou que ele estava sendo tratado em casa com orientação médica e se recuperou da infecção. Em maio, Marco Maciel recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Marco Maciel nasceu no Recife em 1940. De líder estudantil, ele chegou ao cargo de vice-presidente da República em 1995. O político ganhou sua primeira eleição como deputado estadual ainda na década de 1960. E na eleição seguinte, em 1970, Maciel foi eleito deputado federal. Em 1976, ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Na gestão Geisel, Marco Maciel foi escolhido para ser governador do Pernambuco e, na época, criou um projeto de combate à seca e deu prioridade ao porto de Suape, iniciado no governo de Heraldo Gueiros. Foi no governo de Marco Maciel que um navio atracou no porto pela primeira vez. Na política, Marco Maciel participou de articulações que criaram o PSD em substituição ao Arena. Com a volta das eleições diretas para governador, em 1992, ele indicou o vice Roberto Magalhães para disputar o governo e se candidatou ao Senado. Eleito no cargo nacional, Marco Maciel ganhou mais destaque como articulador político e, em 1984, se tornou peça-chave para a criação de uma aliança com os oposicionistas ao regime militar. À época, o senador pernambucano estava cotado para ser vice de Tancredo Neves, mas o senador José Sarney terminou sendo o escolhido. Em 1994, Marco Maciel foi indicado para ser vice-presidente na chapa do então candidato Fernando Henrique Cardoso, onde ocupou o cargo até 2002. Em 2003, o político foi eleito para a Academia Brasileira de Letras com sede no Rio de Janeiro. Em 2010, quando já estava no seu quarto mandato de senador, sofreu a sua primeira derrota nas eleições pernambucanas, disputando assim a sua última eleição. O jornalista William Bonner, que está na bancada do Jornal Nacional há 25 anos, planeja se aposentar em breve. De acordo com o repórter Alessandro Lobianco, tudo indica que Maju Coutinho, Ricardo Bocardi e César Tralli são os preferidos para ocuparem seu lugar, e a Globo já tem investido bastante nesses profissionais que faturam uma bolada por mês. Uma fonte do site o TV Foco já revelou o quanto cada um desses profissionais faturam e garantiu que os valores são para lá de chocantes. Maju Coutinho, por exemplo, que apresenta o jornal hoje, chega a ficar 12 horas na redação da Globo, passando por todas as fases de apuração e divulgação de informações. Pelo seu trabalho, a profissional chega a faturar cerca de R$60 mil por mês. Ricardo Bocardi é um apresentador da emissora que possui o pior horário para trabalhar, já que ele chega na redação por volta das 3 horas da manhã e já entra no ar às 6 horas com Bom Dia São Paulo. Substituto de Maju Coutinho no jornal hoje, eventualmente o profissional fatura cerca de R$100 mil por mês. Rodrigo também já chegou a ocupar a bancada de William Bonner em algumas ocasiões, mas desde o início da pandemia não tem deixado os telejornais gravados na capital paulista. César Tralli é âncora oficial do SP1 e agora tem exercido uma função muito importante na rede fechada através da edição das 18 horas da Globo News, trabalhando dobrado e sempre ficando mais de 12 horas na emissora. O marido de Ticiane Pinheiro fatura nada mais nada menos que R$120 mil todos os meses. O William Bonner é o principal nome do jornalismo da emissora carioca e seu salário equivale à função de apresentador e de editor-chefe do Jornal Nacional, que ocupa a faixa de publicidade mais caro da Globo. Além de ser o maior telejornal da emissora desde os anos de 1970, por causa disso, o âncora recebe nada mais nada menos que R$900 mil por mês. Renata Vasconcelos, parceira de William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é mais um dos grandes nomes que faturam uma bolada pelo trabalho e pela competência à frente das câmeras. A apresentadora garante cerca de R$300 mil todos os meses, de acordo com a fonte do site TV Foco. Agora, juntando todos os jornalistas citados aqui, pode-se dizer que não ganham nada, que ganham uma bagatela se comparando ao salário de William Bonner. E nós lembramos que isso chegou a gerar uma polêmica nas eleições presidenciais passadas, quando o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, questionou os salários de William Bonner e de Renata, ao qual ela ficou muito irritada com a afirmação de Bolsonaro que dizia que ela não ganhava nada se comparando ao salário de Bonner. Agora, a gente olhando a lista aqui, de fato, todos os jornalistas que fazem um excelente trabalho
ganham uma bagatela se comparando ao William Bonner, que fatura quase 1 milhão por mês.